Olá, seja bem-vindo ao canal Crochê Ponto a Ponto. Na aula de hoje, ensinarei essa linda peça em crochê, um tapete oval econômico com um desenho de flor na parte central. Essa peça aqui ficou medindo 70 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura. E o peso ficou com 360 gramas, utilizando aqui um barbante, tá, ecológico de numeração 8. É um tapete bem rápido de ser confeccionado e econômico, né? 360 gramas, você consegue fazer um tapetinho desse aqui, tá? Com um tamanho muito bom. Eu produzi um jogo, tá? Com duas peças desse aqui e uma passadeira que eu ensinarei para vocês na próxima videoaula. A passadeira ficou com 1 metro de comprimento por 40 de largura. Essa será a nossa próxima videoaula, com explicações e também com dicas aqui para você poder confeccioná-la. Com 1,3 kg você consegue confeccionar 2 tapetes desse, tá? E uma passadeira aqui um pouco maior. Ou você pode estar confeccionando mais 2 tapetinhos desse aqui, ou um maior, né? Pessoal, esse tapete aqui maior ficou, tá, com gasto médio de 530 gramas. No total, eu gastei em torno de 1,2 kg e... Faltou 40 gramas para 1,3 kg, então eu vou arredondar aqui a quantidade. Fica sobrando então 700 gramas de fio aqui na cor vermelha. Aí fica a critério de vocês produzir mais 2 tapetes desse aqui e ainda ter um pouquinho de sobra, ou um maior. Ou vocês podem estar produzindo outra peça. Eu tenho aqui, mostrar para vocês, um tapete que é produzido com duas cores. Esse tapetinho aqui, viu, que é econômico, tá? E com a sobra de fio dá para produzir 3 tapetes desse aqui, utilizando, no caso, o vermelho para produzir a parte central e o bico e a linha crua aqui, ou outra linha que você tenha aí, tenha no caso disponível no momento para confeccionar. Esse aqui ainda não está arrematado, eu vou medir aqui para vocês para ver o tamanho. Com os meus pontos, ficou 65 de comprimento por 42 de largura, tá? Então, vocês podem estar confeccionando outras peças com a sobra de fio, porque no caso, né, para confeccionar esse tapete, temos que comprar 2 kg, 2 novelos de barbante de numeração 8. Então, caso vocês tenham interesse nessa peça, deixe nos comentários que eu vou estar trazendo para vocês. Então, vamos agora para o nosso passo a passo. Pessoal, para confeccionar então os tapetes, estarei utilizando aqui um fio na cor vermelho, da marca Barbantes Bandeirantes, numeração 8. Esse fio é um fio ecológico, tá? É um fio que tem 85% no mínimo, tá, de composição de algodão. Tex 1180. O cone aqui tem 1 kg, tá? Estarei utilizando uma agulha 3,5 milímetros. Prefiro utilizar uma agulha assim um pouco menor para que os pontos fiquem mais encorpados. Mas para o fio de numeração 8, que é nesse caso aqui, é recomendado utilizar, né, uma agulha 3,5 ou 4. Aí vai depender muito da torção do seu ponto, de como que você puxa o fio, se é mais firme ou um pouco mais solto. Inicio a minha peça fazendo o meu Ezinho, né?
E em seguida faço 57 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Após finalizar aqui meu cordão com 57 correntinhas, conto 4, 1, 2, 3, 4. Na quinta, faço um ponto alto. Agora vou trabalhar bloquinhos vazios até totalizar 8. Sigo fazendo então 2 correntinhas, 1, 2. Vou pular aqui 2 correntinhas de base após o meu ponto alto, 1, 2. Na terceira faço um ponto alto. Lembrando aqui, vamos trabalhar dos dois lados aqui da correntinha, então temos que pegar apenas nessa alcinha aqui da correntinha, deixando a outra liberada para trabalharmos na próxima carreira. Então, faço aqui meu ponto alto. Duas correntinhas. Pulo novamente 2 correntinhas de base. Após o meu ponto alto. Faço um ponto alto. Finalizando aqui o meu segundo bloquinho vazio. Sigo fazendo 2 correntinhas. Pulo 2 de base após o meu ponto alto. Faço um ponto alto. Finalizando aqui o meu terceiro bloquinho. 2 correntinhas. Pulo 2 de base aqui após o meu ponto alto. Faço um ponto alto. Vou seguir aqui até totalizar 8 intervalos desse aqui. Estou aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos vazios, tá? Bloquinhos de intervalo, como eu disse a vocês. Após aqui fazer os meus 8 bloquinhos, vou trabalhar um bloquinho fechado. Já tenho um ponto alto pronto, vou fazer mais 3 pontos altos, um após o outro aqui, nas minhas correntinhas de base. Então, faço 1, 2 e o meu terceiro ponto. Faço 2 correntinhas. Eu pulo aqui, após meu ponto alto, 2 correntinhas de base. Na terceira, faço um ponto alto. 2 correntinhas. Vou pular 2 de base aqui após o meu ponto alto. E na terceira, faço um ponto alto. Aqui faremos no total também 8 bloquinhos de intervalo, um após o outro. Eu já tenho aqui então 2 intervalinhos prontos. Vou seguir aqui fazendo mais 6 para totalizar 8 intervalos. Completei aqui os meus 8 intervalos, ficando assim aqui a nossa carreira inicial. Aqui no início temos 4 correntinhas e um ponto alto. Lembrando que essas 4 correntinhas fazem a vez, né, do nosso ponto alto inicial da carreira. Ficamos aqui com uma correntinha sobrando. Então, nessa correntinha, farei um ponto alto para que fique igual aqui o início da carreira. Ficando assim. Agora, vamos trabalhar pontos altos nesse ponto aqui. Essa aqui, como eu disse a vocês, era a nossa carreira central. Agora, vamos trabalhar em torno dessa carreira. Inicio, então, com 3 correntinhas. 1, 2, 3.
Laço aqui o meu fio, introduzo a minha agulha entre os dois pontos altos aqui, até sair do outro lado, puxo aqui o meu fio e faço o meu primeiro ponto alto. No total, vamos fazer aqui 7 pontos altos. Então, aqui já estou com meus 7 pontos altos finalizados. Vamos agora trabalhar aqui sobre as correntinhas. Nesse ponto alto aqui, no caso na correntinha de base desse ponto, faremos 2 pontos altos. Venho aqui então nessa correntinha, introduzo a agulha. E faço aqui 2 pontos. Ficando assim. Agora, vou trabalhar 2 bloquinhos vazios aqui, um após o outro. Faço 2 correntinhas, 1, 2. Venho aqui na correntinha de base desse ponto alto e faço um ponto. Novamente 2 correntinhas. Ponto aqui sobre ponto. Sobre correntinha de base, na verdade, né? Ficando assim. Agora vamos trabalhar bloquinhos fechados. Serão aqui então 5 bloquinhos fechados um após o outro, ficando aqui com um livre. Para fechar esse bloquinho então, após esse ponto, temos 2 correntinhas. Então vamos fazer aqui um ponto alto, tá? Para cada correntinha aqui, correspondendo ao espaço que temos aqui vazio. Vou aqui então, faço 2 pontos altos. Feitos os meus 2 pontos, venho aqui na correntinha de base desse ponto alto aqui da carreira anterior, faço um ponto alto fechando esse bloquinho. Ficando assim o primeiro bloquinho fechado. Vou aqui no próximo e faço 2 pontos altos. 1, 2, e na correntinha de base desse ponto da carreira anterior, faço um ponto alto. Vou então completar aqui mais 3 bloquinhos para dar continuidade na carreira. Fiz aqui então os meus 3 próximos bloquinhos, como eu disse a vocês, totalizando aqui 5. Trabalho agora aqui um intervalo, faço 2 correntinhas, ponto aqui na correntinha de base do ponto da carreira anterior. Sobre esse bloquinho fechado, vou fazer um bloquinho vazio, um intervalo. Faço 2 correntinhas, pulo aqui as correntinhas de base dos pontos, no caso as 2 próximas, na terceira aqui, faço um ponto alto. Vou trabalhar aqui mais um bloquinho vazio, mais um intervalo. Então, faço 2 correntinhas, ponto aqui na correntinha de base. Ficando assim.
O próximo bloquinho aqui, vou trabalhar ele fechado. Faço 2 pontos altos. 1, 2. E na correntinha de base aqui do ponto da carreira anterior, faço um ponto alto. Eu vou fazer a mesma repetição aqui desse lado. Se eu tenho um bloquinho fechado, tenho que fazer mais 4 aqui para totalizar 5. Para trabalharmos aqui nesses pontos altos. Vou fazer aqui então mais 4 para dar continuidade aqui ao tapete. Completei aqui os meus 5 bloquinhos fechados. Dois próximos aqui no caso, farei bloquinho de espaços, bloquinho vazio. Então faço 2 correntinhas. Ponto na correntinha de base do ponto da carreira anterior. 2 correntinhas. Ponto aqui na correntinha de base da carreira anterior. Ficando assim. Como já dá para perceber, esses dois lados serão aqui repetições. Então, para agilizar o passo a passo, explicarei de um lado e do outro faremos as repetições. Então, aqui no primeiro ponto, fazemos 2. Pegando igual aqui. E nessas correntinhas que fazem a vez de ponto alto, faremos 8 pontos altos, porque aqui temos 3 correntinhas iniciais que fazem a vez de um ponto, mais 7 pontos seguidos. Então, no total, são 8 pontos altos a serem feitos aqui nessas correntinhas. Após aqui fazer os meus 8 pontos, nesse ponto alto aqui, farei 2 pontos altos. Ficando assim a nossa ponta aqui do tapete oval. Como eu já havia dito a vocês, esses dois extremos serão repetições. E cada lado da carreira é repetição da carreira, da carreira, tá? Que foi iniciada aqui, repete aqui e finaliza aqui. Então, iniciamos, repetimos do outro lado e finalizamos. Iniciamos, repetimos do outro lado e finalizamos a carreira. Então, aqui, após os meus 2 pontos altos nesse ponto de base, farei 2 bloquinhos fechados, 2 bloquinhos abertos, na verdade, né, 2 intervalos. Farei 5 bloquinhos fechados aqui, um intervalo sobre esse bloquinho vazio, outro intervalo repetindo o que foi feito do outro lado, e farei os 5 bloquinhos aqui fechados. Trabalho 2 aberto e venho aqui, tá, para finalizar a carreira com vocês. Então, vou fazer aqui todos os bloquinhos e volto aqui nesses 2 últimos bloquinhos para finalizar a carreira com vocês e iniciar a próxima. Pessoal, fiz aqui toda a carreira. Cheguei aqui, como eu disse a vocês, nos 2 últimos bloquinhos.
Aqui vou fazer 2 bloquinhos vazios, tá? Faço 2 correntinhas, ponto sobre ponto, 2 correntinhas. Nesse ponto aqui, farei aqui 2 pontos altos. E vou finalizar a carreira com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira correntinha. Agora vamos trabalhar aqui conjuntos de pontos altos com intervalos de 2 correntinhas. Inicio aqui a carreira com 3 correntinhas. No meu próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto, faço outro ponto alto. Duas correntinhas. Ponto no próximo. Ponto no próximo. Duas correntinhas. Ponto no próximo. E ponto no próximo. Duas correntinhas. Ponto no próximo. E ponto no próximo. Ficando assim. Nas próximas carreiras seguidas aqui, não vamos trabalhar nada nesse bloquinho inicial, tá? Então, nesse bloquinho inicial aqui, não trabalharemos nada nele. Será bloquinho aberto de um lado e de outro, para que o desenho não fique junto aqui com a parte arredondada do tapete. Então, já faço aqui duas correntinhas, ponto sobre ponto, fazendo aqui um bloquinho vazio. E esse bloquinho aqui vazio, vou trabalhar ele fechado nessa carreira. Faço aqui 2 pontos altos. Ponto alto aqui no próximo. Ficando assim. Agora eu vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar nesse ponto aqui. Então, após esse ponto que nós fizemos para fechar esse bloquinho aqui, faremos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos aqui, um após o outro. Ficando assim. Aqui vou trabalhar mais um bloquinho vazio sobre os pontos altos. Duas correntinhas, pulo 2 pontos, aqui ponto sobre ponto. Aqui eu vou fechar esse bloquinho, então faço 2 pontos aqui nas correntinhas. Nas próximas carreiras, vamos fazer aqui a próxima pétala. Essa vai se reduzir até chegar um tamanho aqui, e essa aqui vai saindo, formando o desenho de outra pétala da flor. Esse bloquinho aqui, farei ele vazio nessa e nas próximas carreiras, para separar o desenho da flor de cada lado.
Faço 2 correntinhas. Ponto aqui sobre ponto. O próximo bloquinho aqui farei fechado, então faço 2 pontos altos. Ponto aqui no próximo ponto alto de base. Duas correntinhas, fazendo aqui um bloquinho vazio, como foi feito no início aqui da pétala. Pulo 2 de base, ponto alto aqui no terceiro próximo. Certo? Agora, eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar no meu último, para dar seguimento aqui na carreira. Até o momento ficou assim. Vocês podem perceber que a carreira aqui ela é espelhada, né, no caso. Então, o que eu fiz aqui, eu faço invertido. Se aqui eu fiz pontos altos sobre pontos altos, pós os pontos, tenho que fazer um bloquinho fechado aqui, certo? Então, eu faço aqui 2 pontos altos e ponto sobre ponto no próximo ponto de base. Como eu disse a vocês, desse lado ficaremos aqui com bloquinho vazio sobre bloquinho vazio, para separar o desenho, né, da flor da lateral aqui, que é a parte arredondada do tapete. Isso também se repetirá do outro lado. Então, faço aqui 2 correntinhas. Ponto aqui no próximo. Ficando assim. Faço agora ponto no próximo ponto. E inicio agora aqui os nossos parzinhos de ponto altos, um após o outro, com intervalo de 2 correntinhas. Então, faço 2. Um ponto no próximo. Ponto no próximo. E 2 correntinhas. Ponto no próximo. Ponto no próximo. E 2 correntinhas. Ponto no próximo. Ponto no próximo. E 2 correntinhas. Ficando aqui com 6 pares de pontos com intervalo de 2 correntinhas na parte aqui arredondada do tapete. Um, dois, três, quatro, cinco, 6, tá? Ficando assim. Agora, nessa carreira, eu vou fazer a repetição. Nesse lado da carreira, na verdade, né? Faria essa repetição aqui. Então, vou fazer bloquinho aberto, 2 correntinhas ponto sobre ponto. Vou fechar esse bloquinho, trabalho aqui mais 12 pontos altos, bloquinho vazio, bloquinho fechado, intervalo, e vou repetindo até chegar aqui nesse bloquinho aqui fechado. Vou finalizar a carreira e iniciar a próxima com vocês. Tá? Esse trecho aqui está sendo regravação porque eu perdi essa parte, tá, do vídeo original. Então, depois de ter feito a carreira aqui, faço aqui duas correntinhas, tá? Venho aqui nos meus 2 últimos pontos, faço um ponto alto para cada de base.
2 correntinhas, ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, faço 3 correntinhas, no meu segundo ponto aqui eu faço 2 pontos altos, duas correntinhas de intervalo, no meu primeiro ponto aqui faço um ponto alto, no meu segundo ponto eu faço 2 pontos altos, duas correntinhas, um ponto aqui no primeiro, um ponto no segundo, 2 pontos no segundo, na verdade, duas correntinhas, ponto aqui no primeiro, dois pontos no segundo, duas correntinhas, um ponto no primeiro, dois pontos aqui no segundo. Faço aqui meu primeiro intervalo dessa carreira. Duas correntinhas, ponto sobre ponto, ficando assim. Vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto até ficar sobrando apenas 3 pontos aqui. Pessoal, fiz aqui ponto alto sobre ponto alto até ficar apenas com 3 pontos aqui restantes. Faço sobre esses 3 pontos um bloquinho vazio, duas correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro próximo faço um ponto alto, esse bloquinho aqui eu fecho ele, faço 2 pontos altos, ponto sobre ponto aqui, e faço aqui mais 3 pontos altos, um após o outro. Ficando assim. Faço aqui mais um intervalo. Faço ponto alto sobre ponto alto. Fecho aqui esse intervalo meu com 2 pontos.
Faço ponto sobre ponto aqui no meu próximo ponto. Ficando assim. Faço 2 correntinhas. Pulo aqui 2 pontos altos. E sigo aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto, um para cada de base, certo? Faço em seguida aqui o meu intervalinho. Vou seguir com a mesma repetição aqui, desse lado, que é um ponto no primeiro, 2 no segundo, 2 correntinhas de intervalo, um ponto no primeiro, 2 pontos no segundo, 2 correntinhas de intervalo. Vou adiantar toda essa parte aqui, o outro lado da carreira, e volto aqui finalizando com vocês essa carreira para iniciar a próxima. Finalizei aqui toda a minha carreira, repetindo aqui o que foi feito desse lado, tá? Aqui eu vou fazer bloquinho vazio sobre bloquinho vazio, ponto sobre ponto e o meu aumento. Duas correntinhas, finalizo a carreira aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, de início da carreira. Inicio a próxima carreira com 3 correntinhas, ponto alto no primeiro, na verdade no segundo, né? Ponto alto no segundo e 2 no terceiro. Duas correntinhas, ponto sobre ponto no primeiro, no segundo e no terceiro, 2 pontos altos. Duas correntes, ponto no primeiro, um no segundo e o aumento no terceiro ponto. Duas correntes, ponto no primeiro, ponto no segundo e o aumento aqui no terceiro. Duas correntinhas, um ponto no primeiro, um ponto no segundo e o aumento aqui no terceiro ponto. Agora vamos seguir aqui na parte reta. Vou fazer duas correntinhas, ponto aqui sobre ponto, e vou trabalhar aqui mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Faço agora aqui um bloquinho vazio sobre os pontos altos, um intervalinho, duas correntes, pulo 2 de base, no terceiro próximo, um ponto alto. Fecho aqui esse meu intervalo. Ponto alto aqui no próximo. E vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto.
Intervalo aqui sobre intervalo. Vou fazer a repetição espelhada agora do outro lado. Então, vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto, fecharei esse bloquinho e farei um próximo, tá? Um próximo bloquinho aqui de intervalo. E vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Farei aqui meu bloquinho vazio e vou fazer aqui a mesma repetição, tá? De aumento no último ponto, em cada um dos motivos, com intervalo de 2 correntinhas. E farei aqui essa carreira para dar continuidade com vocês. Então, vou seguir aqui adiantando toda a minha carreira para que o vídeo não fique muito longo. Aqui sobre os pontos altos, vamos trabalhar 2 bloquinhos vazios, um após o outro. Faço aqui 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base, um ponto no terceiro, 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base, um ponto no terceiro, e nesses meus 3 próximos pontos aqui altos, eu faço 3 pontos altos, um para cada de base. Eu vou fechar aqui esse bloquinho de intervalo. E vou seguir aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto para cada um de base. Bloquinho vazio sobre bloquinho vazio. 2 correntinhas ponto sobre ponto. Sigo aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Fecho aqui esse bloquinho vazio. Três pontos altos aqui, um após o outro. E vou fazer 2 bloquinhos vazios aqui e vou seguir a carreira, tá? Vou fazer toda a minha parte aqui. E vou adiantar também o início da próxima, chegando aqui para dar continuidade com vocês. Iniciei aqui a nova carreira, segui fazendo aqui os meus motivos e vou aqui fazer os pontos na parte reta. Aqui eu faço intervalo sobre intervalo.
Vou fazer um intervalo aqui sobre os pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, ficando assim. Agora vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto nos demais pontos aqui, nos pontos seguintes. Vamos ficar no total então com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos altos aqui. Vou seguir aqui fazendo os meus pontos, um após o outro sem intervalo. Faço agora intervalo sobre intervalo. Sigo aqui fazendo mais 12 pontos altos. Mais 12, no total 13 até chegar aqui. Faço o meu intervalo e sigo com a minha carreira. Vou adiantar tudo até chegar aqui para darmos continuidade na nossa peça. Finalizei aqui a minha carreira e já iniciei a nova. Eu vou fazer aqui intervalo sobre intervalo até chegar nos pontos altos. Aqui eu vou trabalhar 2, 4, 6, 8, 9 pontos, totalizando 10 com o que já está pronto. Ficando assim. Sobre os 3 pontos altos aqui finais dessa pétala da flor, eu faço um bloquinho vazio. 2 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base e um ponto no terceiro. Bloquinho vazio sobre bloquinho vazio, 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, vou pular aqui 2 de base, fazer um ponto alto aqui no terceiro. E vou seguir aqui com a minha repetição. Farei aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Farei os meus espacinhos sobre espaços vazios, né? E toda a minha parte arredondada, adiantarei a carreira do outro lado, finalizarei e iniciarei a próxima aqui. Pessoal, finalizei aqui toda a minha carreira, como disse a vocês. Já iniciei a nova, tá? Essa próxima carreira, ela será toda de bloquinho vazio. Então, vou seguir aqui fazendo bloquinho vazio sobre bloquinho vazio e nos pontos altos aqui também. 2 correntes, ponto sobre ponto, 2 correntes, ponto sobre ponto, 2 correntes,
ponto sobre ponto, duas correntes, ponto sobre ponto, duas correntes, pulo dois pontos altos, duas correntes, pulo dois pontos altos, duas correntes, pulo dois pontos altos, duas correntes e pulo o meu espacinho e venho aqui no meu ponto alto e faço um ponto alto. E vou seguir assim até chegar aqui para fazer a parte arredondada. Então essa será a repetição dessa carreira. Bloquinho vazio sobre bloquinho vazio e bloquinho vazio sobre os pontos altos também. A carreira toda vazada, tá bom? Vou adiantar aqui toda a carreira e volto aqui na próxima carreira nesse ponto para dar continuidade na carreira próxima, tá bom? Finalizei aqui toda a minha carreira de bloquinhos vazios. Iniciei a nova. E vamos seguir aqui então na parte reta já do nosso tapete. Nessa carreira, vamos trabalhar dois bloquinhos vazios aqui inicialmente. Duas correntinhas. Ponto sobre ponto. Duas correntinhas. Ponto sobre ponto. Esse próximo aqui, o terceiro, faço ele bloquinho fechado. Dois pontos altos. Ponto sobre ponto. Agora faço 5 bloquinhos abertos aqui, um após o outro. Então vou seguir fazendo duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas e ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto próximo eu faço ele fechado. Então faço dois pontos altos aqui. E ponto alto no próximo ponto. Sigo fazendo 5 bloquinhos vazios. Duas correntes, ponto sobre ponto, duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes e ponto alto. O próximo vai ser fechado. E os dois próximos serão bloquinhos abertos de intervalo. Seguirei aqui na minha parte arredondada fazendo toda a repetição e aqui na parte reta também. Finalizarei a carreira, iniciarei a próxima e voltarei aqui
para dar continuidade à peça. Pessoal, adiantei aqui toda a minha carreira, tá? Como eu disse a vocês. E já iniciei a próxima aqui. Esses pontos aqui, tá? A gente vai fazer deles tipo uma florzinha. Nessa carreira, vamos ter um aumento de cada lado e um intervalo aqui em cima. Para dar um charme mais na peça e também aumentar um pouco na largura dela, para que não fique aquelas carreiras vazadas. Tem muito tapete econômico por aí que tem muito bloquinho vazio e deixa a peça com aspecto muito feio, e eu não gosto disso. Então, a maneira de deixar a peça um pouco mais preenchida com pontos, que não vai gastar mais fio também, né? Não gastar muito, e fica mais bonito a peça. Faço aqui então meu bloquinho de intervalo aqui, no primeiro, 2 correntinhas, ponto sobre ponto, e vou fechar esse bloquinho aqui. Dois pontos altos aqui. Ponto alto sobre ponto alto. No próximo aqui. Pessoal, ao longo do passo a passo, certamente vocês perceberam que tem alguns pontos que eu desmancho. É porque como eu tenho que ficar de olho na câmera, algum ponto fica um pouco diferente, eu tenho que refazê-lo, tá? Aqui eu faço um intervalo sobre os pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro próximo faço um ponto alto, e aqui esse próximo intervalo eu fecho ele. Ficando assim. Aqui vou fazer mais 3, tá? Intervalos sobre intervalos. Faço aqui 2 correntinhas, ponto sobre ponto, 2 correntinhas, ponto sobre ponto, 2 correntinhas e o ponto aqui sobre ponto. Ficando aqui com intervalo de 3 bloquinhos aqui de intervalo, certo? Fecho aqui esse intervalo, faço 2 pontos altos, ponto sobre ponto, faço um intervalo aqui sobre os pontos altos, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro próximo faço um ponto alto, fecho aqui esse meu próximo intervalo. Ponto aqui sobre ponto. 2 correntinhas, faço aqui mais 3 intervalos, um após o outro. E vou fazer aqui da mesma forma que foi feito nesse e nesse motivo aqui. Fecho esse bloquinho, faço um aberto, fecho o próximo, faço outro aberto e faço aqui a repetição da parte arredondada do tapete, certo?
Então já vou seguir aqui adiantando toda a carreirinha. Ficaremos aqui então com esses 3 desenhos, tá? De cada lado. Vou adiantar tudo aqui e volto para dar continuidade a partir desse ponto aqui, tá? Pessoal, já adiantei aqui as minhas carreiras, como disse a vocês, e já estou com a minha nova iniciada aqui. Agora vamos trabalhar aqui na parte reta. Faço aqui o meu primeiro bloquinho de intervalo. E sobre esse bloquinho aqui de pontos altos, faço mais um de intervalo, tá? 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto alto. E nesse intervalo aqui eu faço ele fechado, faço 2 pontos altos. Duas correntinhas, faço o próximo aqui também aberto. Sigo aqui fazendo intervalo aqui sobre intervalo, tá? Duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas e ponto sobre ponto. Vou consertar esses aqui porque a linha soltou. O próximo aqui eu vou fazer aberto, tá? Duas correntinhas, pulo 2, no terceiro faço um ponto alto. E o próximo aqui eu faço fechado. Duas correntinhas, faço intervalo aqui sobre esses pontos, duas correntinhas e sigo fazendo aqui intervalo sobre intervalo. Duas correntinhas, faço intervalo sobre os pontos, fecho aqui o meu próximo intervalo. Ponto sobre ponto, duas correntinhas, faço um intervalo aqui no próximo e duas correntinhas, sigo aqui com o meu intervalo final da parte reta aqui desse lado. Ficando assim. Vou seguir aqui adiantando a minha parte arredondada e o outro lado aqui da carreira, para dar continuidade aqui com vocês. Já fiz aqui toda a minha carreirinha, tá? E iniciei a nova. Nessa carreira, nós vamos já fazer uma carreira que antecede a que vem o bico.
Então, no caso, é a penúltima carreira do tapete, tá? Essa carreira aqui, ela será totalmente de intervalos, certo? Então, eu vou seguir aqui fazendo duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas, faço aqui intervalo sobre intervalo, duas correntinhas, pulo aqui os dois pontos, no terceiro próximo faço um ponto alto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas e ponto sobre ponto. Pessoal, como eu disse a vocês, adiantei, né, a minha carreira. Cheguei aqui no início, no final dela, tá? E nessa próxima carreira, vamos trabalhar apenas com pontos altos, sem correntinhas de intervalo, certo? Vamos fazer uma carreira toda fechada para em seguida fazer o bico do tapete. Eu vou iniciar a carreira aqui com 3 correntinhas. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada de base até chegar no penúltimo ponto. No meu último ponto, faço 2 pontos altos. E no meu intervalo aqui, faço 2 pontos altos, um para cada corrente de base. Sigo aqui então agora fazendo novamente um ponto alto para cada de base até o penúltimo, e no último eu faço 2 pontos altos. Pessoal, já adiantei que toda a parte arredondada, como havia explicado a vocês. Vamos fazer um ponto alto para cada de base até o último, no penúltimo 2 pontos altos e 2 pontos no intervalo. E vamos seguir aqui ponto sobre ponto até o penúltimo, no último ponto 2 pontos altos e 2 pontos altos no intervalo. Seguindo aqui por todos os motivos aqui da carreira, na parte arredondada até chegar aqui no último ponto. Já na parte reta, como eu disse a vocês, será uma carreira apenas de pontos altos. Não teremos intervalo nenhum nessa carreira. Então, já venho aqui nesse meu bloquinho fechado e faço 2 pontos altos. Dois pontos altos, um ponto no próximo, 2 pontos altos aqui no meu próximo bloquinho. Ponto alto sobre ponto alto. 2 pontos altos aqui no próximo bloquinho. E eu vou seguir aqui fazendo essa repetição até chegar na minha parte arredondada para fazer os meus pontos altos com o aumento e o pontos altos no bloquinho de intervalo. Então, pessoal, finalizei aqui toda a minha carreira em pontos altos, como eu disse a vocês, certo? Esses pontos altos dão uma base boa para o nosso bico do tapete e também dá uma divisão aqui que fica bem legal.
Finalizei aqui com um ponto baixíssimo a carreira, tá na terceira correntinha aqui, das correntinhas iniciais da nossa carreira do tapete, tá? Agora vamos trabalhar o bico. O bico é bem simples e rápido de ser feito, também bem econômico. Aqui não vamos iniciar com 3 correntinhas. Vamos caminhar aqui fazendo um ponto baixíssimo no próximo ponto, certo? E no próximo aqui, vamos fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo. Faço a minha laçada do ponto alto, eu vou pular aqui 2 pontos de base. No meu terceiro, vou fazer 3 pontos altos. Feitos 3 pontos altos, vamos fazer agora um picô, tá? Faço 3 correntinhas. Vou pegar aqui nessa alça do ponto alto. E vou fazer um ponto baixo. Ficando assim. Volto no mesmo ponto e faço mais 3 pontos altos. Ficando assim. Pulo aqui 1, 2 pontos no terceiro, faço um ponto baixo. E vou pular novamente 1, 2 no terceiro, faço 3 pontos altos. Um, 2 e 3. Farei aqui novamente meu picô com 3 correntinhas. Faço agora minhas 3 correntinhas. Pego na alcinha aqui do ponto alto e faço um ponto baixo. Volto no mesmo ponto aqui de base e faço mais 3 pontos altos. Pulo aqui 1, 2 no terceiro ponto, ponto baixo. Faço a laçada aqui na minha agulha e pulo 1, 2 no terceiro ponto, faço 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Novamente 3 correntinhas. Pego aqui na alça do meu ponto alto, faço um ponto baixo. Volto no mesmo ponto e faço mais 3 pontos altos.
Pulo 2 pontos, no terceiro, um ponto baixo. Ficando assim. Vou seguir aqui fazendo essa repetição do nosso biquinho na parte arredondada até chegar aqui no meu último biquinho, tá? Aí volto com vocês para dar as orientações sobre como ficará aqui na parte reta do tapete e também algumas alterações que serão necessárias. Vou seguir aqui fazendo os meus até chegar aqui. Feito aqui o meu biquinho, aqui eu vou pular 2, tá? 2 pontos. Vou fazer o meu ponto baixo. E nessa parte reta aqui, vou seguir pulando os meus 3 pontos altos. Então, pulo 3, faço 3 pontos altos e um picô. Pulo 3 pontos, um ponto baixo aqui no quarto ponto. E vou seguir aqui com esse padrão, pulando, né, 3 pontos de intervalo e fazendo os meus biquinhos. Vou chegar até aqui no meu último. No total faremos mais 5, né, até completar 6 aqui. Concluí aqui os meus 1, 2, 3, 4, 5, 6 biquinhos, tá? Como eu disse a vocês. No meu último aqui, pulei 3 pontos altos. E a partir aqui desse ponto baixo, já vou seguir fazendo os biquinhos da parte arredondada. Então, vou pular aqui 2 pontos de base. Faço a minha laçada do ponto alto. Conto 1, 2. No terceiro próximo, eu faço 3 pontos altos, 3 correntinhas e um picô no ponto alto. Vou seguir aqui até completar o meu último e volto aqui com vocês para realizar o arremate da peça. Agora eu vou fazer aqui o meu arremate. Após cortar meu fio, eu passei ele pela agulha de tapeceiro. Certo? E vou passar ele aqui, ó, pela alcinha de trás do ponto baixo. Vou passar aqui por essa alça do ponto alto. E vou descer aqui, ó, para esconder o arremate bem nesse biquinho aqui, que foi o inicial da carreira. E passo aqui entre os outros pontos.
ficando assim. Se vocês quiserem, podem descer o fio aqui entre os pontos e esconder aqui entre os pontos altos aqui de baixo. Fica a critério de vocês. Agora eu vou virar a peça ao avesso. Eu gosto de dar um nó, tá? E agora eu volto aqui atrás novamente para cortar o fio. Faço o corte bem rente. Cuidado para não cortar o ponto alto, tá? O fio do ponto. A tesoura tá meio cega. Puxa só um pouquinho para ajustar os pontos. Ficando assim. Aqui, na sobra, né, do início das correntinhas, é só pegar aqui, no caso, a agulha ou mesmo a agulha de crochê, né, a agulha de tapeceiro de crochê e vir aqui, escondendo essa sobra de linha entre os pontos. E cortar o excesso em seguida. Vou ajustar aqui os pontos. E corto aqui esse fio bem rente. Eu não achei outra tesoura que eu utilizo. Vou tentar cortar com essa aqui para ver. Obrigado por assistir. Se gostou dessa videoaula, deixe seu like, seu comentário e não esqueça de hypar o vídeo caso essa opção esteja disponível para você. A próxima videoaula será da passadeira deste modelo. Caso já esteja disponível, é só clicar no comentário fixado. Muito obrigado e até a próxima.